Eu quero convidar agora para fazer também o uso da palavra, representando a empresa Acalanto, Gestão em Saúde, o senhor Jefferson Venâncio. Muito obrigado por você estar aqui e com a palavra você. Sim, melhor. Fica mais à vontade, é melhor, né? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, deputado. O trabalho de vocês tem uma relevância tão gigantesca para os nossos clientes e para os nossos cuidadores, que nós precisamos dessa questão da regulamentação, definir, né, como a gente tem feito, quais são os trabalhos do cuidador. E também fazer um trabalho de conscientização, educação dos familiares. Porque contrato, e o que o cuidador faz? Né? E nós, a Acalanto, ela entra como um intermediador, né? Onde a gente orienta o cuidador, a gente está com o cuidador, com enfermeiros, né? Com fisioterapeutas, e também fazendo esse trabalho de conscientização da família. Porque muitas vezes a família fala, Andréia é minha sócia, olha, eu quero que o cuidador faça a alimentação do meu paciente, varra a casa, lave o quintal. Meu querido, o cuidador vira as costas e o paciente cai. Nós já tivemos esse caso. Então nós precisamos, de fato e de verdade, só que eu falo principalmente os cuidadores, conscientizá-los dos seus trabalhos. Porque a gente, às vezes, nós somos pegos pela nossa falta de saber. E a gente vai abrindo mão. E quando vê, a gente já perdeu o controle. Né? E olha só, nós brigamos pelos nossos cuidadores. Nós conscientizamos a família. É muito difícil o familiar entender isso. Mas com o jeitinho certo, a gente consegue convencer e explicar a importância do serviço, do trabalho do cuidador. Nossos cuidadores, o trabalho dos nossos cuidadores, o que tem revertido situações de saúde, porque nós não cuidamos só de idosos, somos cuidadores de pessoas. Então, nós temos pacientes que estavam iniciados na paliação. Muitos desses pacientes encontraram no cuidador a razão de continuar a vida. Né? Então, fazendo um trabalho lúdico, conversando, tem gente que vai desligando. Né? Tem paciente que não tem razão de viver, a família, de repente, é muito rica e cada um vai para um canto, e o único familiar mais próximo se torna o cuidador. E essas histórias que eu vi de vocês, eu acho um absurdo. Não pode acontecer. Por isso que a gente tem que fazer o que o Peter orientou aqui. Nós temos que nos unir e orientar os novos cuidadores das suas responsabilidades e não abrir mão. Porque quando o paciente cair, quebrar o fêmur, vir a óbito, meus queridos, isso é uma dor de cabeça para vocês, para mim, para a Andréia. Pessoal, então, por isso que nós precisamos muito. Vocês são a ponta de lança. E nós precisamos de vocês para determinar e também proteger, guardar com o coração as atividades que vocês fazem, as atividades que nós fazemos. Às vezes nós ficamos receosos de falar para o familiar, não, os nossos cuidadores, eles tinham isso no começo, mas a gente resolveu, mas os cuidadores têm medo, poxa, eu vou perder a única fonte de renda. E isso tem que acabar. Conosco. Ligam para a Andréia, e Andréia, olha, o familiar está pedindo para eu varrer casa, para eu fazer a cama. Meus queridos, não é assim. Nós tiramos os nossos cuidadores da casa. Aí, o familiar, só um caso pequeno, coloca o cuidador que faz tudo. E aí, no dia a dia,
paciente declina, medicação não é dada na hora, paciente cai. Oh, pelo amor de Deus, acalanto, mande seus cuidadores, mas o paciente já está piorado, né? Então, a gente precisa se tornar um braço forte. Nós precisamos nos tornar únicos, né, para determinar qual que é o protocolo de cuidados do cuidador. Familiar, o cuidador vai fazer isso. Por quê? E a gente começa a esclarecer. E aí as ILPIs, os hospitais, os residenciais, os familiares que contratam diretamente os cuidadores, vão ter ciência. Muita coisa acontece, gente, porque nós, é uma coisa cultural nossa, nós temos uma falha, uma comunicação defeituosa, né? Se é que assim pode ser dito, mas a gente precisa se unir para a gente alinhar o discurso, como nós temos feito. E, pessoal, tem funcionado. Tem funcionado. E outra coisa, nossos cuidadores não ganham R$10 por dia, não. Por hora. E nem Por hora. por hora. Então, isso é um absurdo. Por hora. Isso é um absurdo. É um trabalho análogo à escravidão. R$160 12 horas. Aí, ó. R$160 12 horas, eu digo porque eu já Pois é. trabalhei. Então, nós temos que nos unir, estabelecer protocolo, conscientização das famílias, nas mídias sociais, do serviço do cuidador. Gente, o trabalho de vocês, eles reduzem o tempo de internação do paciente. Alguém fala isso? Não fala. Mas o impacto que vocês têm na saúde do paciente é muito relevante. O trabalho de vocês reduzem o custo hospitalar, porque deshospitaliza. E se mantém o paciente saudável, bem cuidado, não reinterna, que fica muito mais caro para a operadora. Então, o trabalho de vocês vai muito além do cuidado diretamente com o familiar. É muito maior. É um negócio, vocês são empreendedores. Isso, o impacto financeiro econômico que vocês geram, vai para o familiar, também vai para as operadoras, impacta as operadoras de saúde, só que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização. Unir, e eu repito sempre, conscientização. Só que nós precisamos nos unir para fazermos frente e força para deixar tudo bem claro em nível nacional. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Jefferson Venâncio, pela sua contribuição, valorosa contribuição. E cada um que fala aqui, a gente percebe a importância da reflexão e dos cuidados de trabalhar essa política pública e a necessidade de valorizar as cuidadoras e cuidadores.